pessoal, a gente está fazendo agora o teste de continuidade da equipotencialização da infraestrutura. Então, como podemos ver, aqui a gente está com a garra preta, um barramento BEP, e aqui é o nosso milímetro. Então já as pontas de prova conectadas, e o do carretel, ele está conectado lá no eletroduto. Então, toda a infraestrutura aqui desse barracão estão equipotencializadas. Então, como vocês podem ver, a outra ponta de prova vermelha está conectada no eletroduto, porque nós equipotencializamos e aterramos toda essa infraestrutura metálica, né? Então a gente tem que verificar essa continuidade, porque isso é uma medida de proteção contra choque. Se caso houver uma falha de fase, desarmar o disjuntor o mais rápido possível, ou IDR. Aqui é o termômetro TNS, barracão, um galpão área seca, então a gente fez proteção com disjuntor, não a IDR. O IDR ele está instalado para usar ar-condicionado. Agora a gente vai verificar essa medida, vamos ver qual que vai ser o resultado e se está tendo continuidade. Então ligamos o nosso aparelho, pressionamos o botão teste, aguardamos o resultado. 257 milhões, ou seja, está tendo uma continuidade e uma resistência boa dessa equipotencialização. Ok, pessoal? Então, isso daí é uma da medida de verificação da continuidade da estrutura aterrada do condutor de proteção e equipotencialização. Ok? Lembrando que essa estrutura ela vai lá por cima, né? Aqui acompanha, tá tudo equipotencializado. Aqui esse eletroduto, ali a eletrocalha acompanha, desce, só da pintura subiu, mas já tô limpando, né? Tô com a escada ali, mas já tô limpando eles sujados. Então, vem com a eletrocalha, todos equipotencializados, essa medida. Então ali é o nosso QDC. Então, a gente verificou essa continuidade do BEP, aí vem tudo equipotencializado, aqui essa estrutura, até aquele ponto, equipotencializado que a gente verificou, e aquele ponto também. Então, com essa verificação, a gente poderia estar verificando com o multímetro, só que o multímetro ele só vê a continuidade, aquele barulho, né, o bip, não a resistência, que é a que a gente precisa, porque o multímetro não injeta uma corrente, é uma corrente microampere, e para ter uma resistência, o resultado preciso tem que ser um aparelho que injeta corrente. Então foi o nosso milímetro, verificamos essa continuidade e deu os resultados excelentes, ok? Próximo passo, pessoal, a gente vai estar verificando a resistência de isolamento. Só que aqui, porém, as cargas já estão conectadas. As cargas, na verdade, são as luminárias. Então, se a gente verificar o teste entre os condutores vivos, fase neutra, não vai dar o resultado porque já existe carga conectada. Então, para a gente estar verificando essa resistência de isolamento, a gente tem que verificar entre fase terra e neutro e terra. E outro detalhe, o neutro e terra só vai dar certo também se for a termômetro TT. Termômetro TNS, ele vai dar continuidade e também não vai dar o valor correto. E aí, para a gente estar verificando os condutores neutros, teremos que desconectar o condutor de neutro principal para estar verificando o isolamento, a integridade desses condutores, ok? Então, neutro e terra estão no termômetro TNS, né? Então, a gente tem que desconectar para estar verificando o isolamento. Bora lá? Então, aqui, ó, uma ponta de prova vai em uma das fases e a outra ponta de prova vai no BEP. E aí, o disjuntor aqui bloqueado, ele vem a alimentação por cima e alimenta o relé de proteção de rede por baixo, porque a entrada desse relé é por baixo. Aqui está escrito IN e aqui está escrito OUT. Então a saída aqui, a saída vem e alimenta o circuito. Então, para a gente agilizar esse processo, deixamos todos os disjuntores do circuito na posição ligados.
Aqui ela está desligado, mas a gente vai deixar ligado. Deixa o IDR ligado, porque esses IDR são dos ar-condicionado. Então, a gente vai estar verificando todos os circuitos, disjuntores dos circuitos na posição ligados, aqui, como vocês podem ver. E vamos estar verificando a isolação total dessa fase. Depois a gente joga a outra de prova na outra fase para verificar a outra fase que alimenta os circuitos, ok? Então pressionamos, ligamos aqui 250 volts. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ligamos na chave na posição 250 volts, ok. E aí, o máximo que já é o suficiente para a instalação, 500 volts já é o suficiente. 1000 volts é caso de emergência, se precisar, tiver alguma dúvida no 500 volts. Então aqui, como podemos ver, deu ok nessa fase. Então, esse insight está verificando toda a resistência de uma fase. Agora a gente vai verificar a outra fase. Já podemos deixar aqui no 500 volts. Ok. Beleza. Como eu falei para vocês, a gente vai estar verificando entre terra e neutro. Desconectamos o condutor principal do neutro, é o que sai do medidor, porque como eles estão equipotencializados, não vai dar legal. A gente conectou a ponta de prova como no BEP e a outra ponta de prova, que é o L, online no barramento de neutro. Desconectamos o condutor neutro porque eles estão especializados no ferramenta DNS e aí, se ele estiver conectado, não dá o resultado correto, ok? E assim, a gente verificamos todos os condutores neutros. Como vocês podem ver, estão ok também. Então, a resistência de isolamento aqui nessa instalação está tudo ok. Neutro e terra, as duas fases e terra, ok? Agora o próximo passo seria a gente verificar a existência de aterramento. Porém, aqui é um aterramento TNS e também o sistema de aterramento que foi através da estrutura. Então, foi aterramento estrutural. Conectamos, vou deixar o vídeo para vocês que a gente verificou, que a gente fez essa continuidade das armaduras e deixamos um ponto de conexão que sai do condutor de proteção até o BEP. Então, a gente verificou, a gente fez o sistema de aterramento aqui através do estrutural conforme a norma, ok? Então, a gente não precisa verificar a existência de aterramento porque a gente verificou através da continuidade com o milímetro, verificando a estrutura. E aí eu vou deixar o link para vocês do vídeo que a gente realizou esse sistema de aterramento. Agora o próximo passo, pessoal, a gente vai tirar o nosso bloqueador de disjuntor geral. Vamos ligar o disjuntor. Está startando, aqui ele tem a contagem de 10 segundos para energizar o circuito. Ligou, a iluminação estava ligada, vamos desligar a iluminação, zerou, ok? Então, o próximo passo que a gente vai estar verificando é energizado, é a impedância de loop de falha. Essa impedância de loop de falha consiste entre condutor de fase e condutor de terra. Por quê? Verificar se tiver uma falha, desarmar o dispositivo o mais rápido possível. E aqui, como eu falei para vocês, o aterramento TNS e é uma área C com galpão. A gente fez a proteção dessa medida através dos disjuntores e só os ar-condicionado utilizamos o IDR. Então, são 3 ar-condicionado, 3 IDR, ok? Então, a gente vai estar verificando, mostrando para vocês, por exemplo, no circuito, acho que é 8 e 10.
Vamos verificar aqui, deixa eu... Então, a gente vai verificar, o circuito 8 é o 127 e 10 220. Então, a gente vai estar verificando o circuito 8, 127, e aí, o circuito 8, 127, tá ligado, por escalpão lá, lado esquerdo, ok? Então, a gente vai estar verificando, esse condutor, esse circuito, aqui ó, um cabo 4 milímetros, aqui um cabo 4 milímetros de disjuntor monopolar 16 amperes. A gente vai verificar essa impedância do ponto que provavelmente ocorra algum curto. Ele vai vir de lá, passa pelo condutor, o condutor de fase e o condutor de proteção, ok? Então a gente vai lá estar verificando. Então a gente tem que utilizar um aparelho multifuncional que tenha essa função. O HT-Jup tem essa função. E aí a gente está com a ponta de prova padrão brasileiro conectado na tomada 127. E a gente seleciona na escala RA Loop. Aqui está RCD RA. Só que RCD RCA, se caso tivesse uma proteção de IDR, porque se tiver o IDR, o que vai acontecer? Vai disparar porque ele vai entender uma fuga e não vai dar resultado. Então esse aparelho injeta uma baixa corrente quando tem um IDR protegido de circuito. No nosso caso, não tem IDR, é o disjuntor, então a gente seleciona só RA. Deixa eu só iluminar aqui para vocês, fica melhor. Então a gente só seleciona o RA, que aí ele injeta uma corrente um pouco maior, um resultado mais preciso, ok? E aí, a configuração do aparelho, explico no curso para estar configurando, porque essas medidas, você tem que configurar a tensão de contato, que é 25 volts para área molhada, 50 volts para área seca. Eu sempre costumo trabalhar com 25 volts, ou a situação mais crítica. E também a tensão de linha da região. Aqui no caso é fase neutra 127, você deixa configurado. Em locais que é fase neutra 220, você configura para 220. Então a gente pressiona o botão teste, verificar, deu 0,7 ohms, é no ponto mais distante do circuito, e 181 amperes de provavelmente curto-circuito nesse ponto, ok? E aí, por que eu não verifiquei no quadro? Porque o ponto mais importante dessa medição é no ponto final. E no ponto inicial do quadro é mais uma questão de referência e também cálculo de queda de tensão, que a gente verifica esses detalhes. Mas assim, o ponto mais importante é no ponto final, aonde que vai estar realmente a carga conectada. Então, a gente tem esse resultado. Vamos lá, um quadro para conferir. Então, como eu falei para vocês, disjuntor 16 amperes, curva C. E aí, a gente faz o cálculo, o máximo que ele pode alcançar, 16 vezes 10, que é o máximo da curva C, 160 amperes, é o máximo de atuação dele. E aí a gente pega a corrente de curto-circuito, é maior que o limite de atuação. Ou seja, está excelente, esse circuito está protegido. Caso ocorra um curto-circuito, ele está sendo protegido adequadamente. Então, essa medição de corrente de falha é justamente verificar a proteção correta da curva dos disjuntores. Essa medida de fase e controle de proteção é a área seca, e a gente verifica o disjuntor. Se caso tivesse o IDR protegido, essa medição não seria necessária, porque o teste suficiente seria através do IDR, que é a medida de proteção já seria o IDR, ok? E aí agora a gente vai estar verificando um outro exemplo de impedância de linha entre fase neutra. Vamos verificar esse mesmo circuito, ok?
E aí, a gente, com as pontas de prova terra e fase, verificamos impedância dupla de falha entre fase e terra. Agora, a gente vamos desligar aqui, conectamos a ponta de prova do neutro, porque essas pontas de prova, elas têm polaridade, então não dá para a gente inverter. E aí selecionamos a seletora na RA Loop, vamos no mod colocar LN, como vocês podem ver, LN em fase neutro, está energizado, porque está aparecendo tensão, e aí está piscando, que está energizado. Configuramos aquela medida que eu falei que a tensão de linha conforme a região, e aí a gente vai estar verificando também a curva do disjuntor nesse caso. Pressionamos o botão Go, 0,6 ohms, ou seja, também 16 ampere, um pouquinho que a resistência diminui a corrente de curto-circuito, ou seja, aqui as proteções estão corretamente instaladas, belezinha? O nosso próximo passo é estar fazendo a verificação do IDR, se ele está funcionando adequadamente. Então, aqui os IDR são os circuitos dos ar-condicionado instalados. A gente primeiro testa e verifica o botão, está funcionando. Opa, beleza. Funcionando, beleza, ok. Os 3 botões funcionando. Belezinha, então a gente conecta uma ponta de prova em uma das fases, que aqui é o 220 do ar-condicionado, e outra ponta de prova lá no BEP. Então selecionamos, verificamos na escala RCD, aqui é o disjuntor, um IDR de 30 mA do tipo AC. E aí a gente seleciona o modo aqui, eu costumo primeiramente trabalhar o teste em rampa, então ele vai me dar a corrente e o tempo de disparo. Ou seja, desarmou 27 mA em 28 milissegundos. Ok. E aí o próximo passo seria os testes automáticos, ok? Aí a gente verifica todos IDR menos sistema. E aí? E aí no final dá o resultado. Eu costumo trabalhar no automático porque ele já realiza todos os ensaios. Dá para fazer no modo manual também, se você quiser verificar. Como aqui é dividido por 2, seria 15 mA a corrente nominal e vezes 5 a corrente nominal 150 mA. Ok? Mas eu costumo trabalhar o teste em rampa e o sistema automático nos estágios. Ok? E aí a gente realiza esses ensaios nos dos outros IDR também. Ok, pessoal? O próximo passo a gente está verificando a corrente de fuga, que é só para comprovar que a resistência de isolamento que nós verificamos deu ok, porque se tivesse uma falha de isolação, essa medição da corrente de fuga ela ia acusar uma corrente baixa, mas ia acusar. Então essa medição nos ajuda bastante, na verdade, em vistoria. O comissionamento é só para garantir que realmente a verificação do ensaio de isolamento não passou batida. Então, como vocês podem ver, está 0 mA, 0,5 mA. Isso quer dizer que não há corrente de fuga. Essa oscilação é devido ao relé de proteção. Se eu desligar aqui ele, desligou, sumiu. Então, essa corrente microcorrente que aparece ali é porque esse relé tem componentes eletrônicos e é a corrente de fuga natural que aparece ali. Então vamos energizar, energizamos, ligamos e já voltou a aparecer 0,04 e 0,5, está oscilando. Então essa corrente de fuga é corrente de fuga natural que é do aparelho. Se a gente ligar
A iluminação, ó, como já sobe um pouco a corrente. Então a corrente como você viu aqui no visor, corrente de carga oscila em 3,7,8 entre 4 A, porque aqui é o circuito da iluminação é 220. E aí a corrente de fuga desses aparelhos ele estabilizou em 0,6 mA. Ok? Se a gente desligar a iluminação, ó, como diminui e desligamos o relé, zerou, ok? Então foi isso, pessoal. Essa medição da corrente de fuga. E aí, no caso, o próximo passo seria sequência de fase. Porém, aqui é um sistema bifásico e já tem espera de uma fase lá no poste, mas não está conectado, o medidor é bifásico. E aí, assim, a gente não precisa verificar a sequência de fase, como se fosse um sistema bifásico, ok? E aí, um detalhe importante, como eu falei para vocês, aqui ó, a gente está com o sistema de aterramento conectado, aqui o split bolt bimetálico, com o controle de proteção que vai para o BEP, e aqui conectamos o controle neutro para fazer o aterramento TNS. E aí conservamos a conexão com massa calafetar, ok? Aqui a gente vai jogar uma espuma expansiva para proteger, não cair sujeira, não ter nenhum problema, né? Bicho. Um detalhe importante, a medição de corrente de fuga, eu verifiquei naquele ponto, porque aqui, em muitos quadros que a gente verifica, não tem espaço para a gente inserir o alicate. Então a gente tem que procurar uma referência melhor, e se caso aparecesse uma corrente de fuga significativa, a gente verificaria circuito por circuito, ok? E aqui, pessoal, mostro para vocês o DPS instalado no padrão da entrada, o tipo 1 e 2, e também verificado e ensaiado, ok? E logo em seguinte, o teste de funcionamento, os interruptores, iluminador funcionando. Então a gente energiza e verifica todo o funcionamento dos componentes. Testando também a iluminação do barracão. E aqui está o interruptor, mas através do contador, com aqueles contador modular, fica mais compacto. Iluminação funcionando perfeitamente. Iluminação com sensor de presença, por ser barracão fica mais prático. A pessoa entra nos banheiros e fica mais prático, ok? E aqui finalizando nosso quadro identificado com advertência, com legenda, todos os componentes identificados e o quadro de carga e o diagrama através do QR Code. Também no final entregamos a documentação impresso em uma pasta para o cliente, ok? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, pessoal. Um abraço, até mais!